Só de pensar em fazer qualquer serviço bancário no Brasil já dá dor de cabeça. Os aplicativos poupam tempo, facilitam e agilizam os serviços bancários. Mas ainda assim, banco é uma coisa chata, cara e complicada. Os problemas já começam antes mesmo de entrar no banco com as portas giratórias, que certamente vão apitar quando você estiver passando. Mas você não é o único. As portas trancaram também para Davi Vélez em 2012. Vélez é venezuelano e após se formar em finanças pela Stanford, ele começou a trabalhar para Sequoia Capital, que estava procurando um negócio para investir no Brasil e enviou Vélez para São Paulo. Após a primeira frustração tentando entrar em um banco, ele se deparou com a segunda decepção. A burocracia para um estrangeiro abrir uma conta, taxas para muitos serviços e os mais altos juros. Segundo ele, a quantidade de taxas por serviço e os altos juros se traduzem em uma frase. Seria como pagar uma passagem de avião de primeira classe, mas ser transportado de ônibus. Motivado por esses dois fatores e sendo chamado de louco por estar entrando em um mercado tão regulamentado e fechado, a ideia de um banco 100% digital com foco no atendimento ao cliente foi criada, e se chamaria Nubank. Fala galera, eu sou o Thales aqui do canal Elementar e hoje a gente vai contar a história dessa grande empresa que revolucionou e está revolucionando o Brasil, Nubank. Então se você gosta desse tipo de história, é isso mesmo que a gente faz aqui nesse canal, conta histórias de grandes empresas que revolucionam mercados. Então já te inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui. A ideia de um banco 100% digital passa também por serviços bancários totalmente sem tarifas, sem a necessidade de um banco físico, caixas ou documentos em papel, reduzindo o máximo da burocracia brasileira. Assim, Vélez juntou-se com a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Weibel e abriram um pequeno escritório no Brooklyn, em São Paulo. Nascia assim o Nubank. É interessante notar a mente do empreendedor estrangeiro no Brasil, pois quando Vélez ouviu de brasileiros que ele era louco por estar trabalhando em uma ideia desse porte, ele não se abalou e considerou isso como se fosse uma sabedoria popular dos brasileiros. Talvez fosse inocência de não saber o quão burocrático e difícil é abrir um banco no Brasil, mas talvez fosse a visão de que essa era uma briga que valia a pena comprar. Para você ter noção do quão difícil foi para Vélez abrir um banco no Brasil, na época o investimento estrangeiro precisava de aprovação presidencial. Isso mesmo, tinha que pagar um café para o presidente e você aí enrolando para colocar aquela ideia simples em prática. O decreto presidencial demorou 2 anos e meio para ser feito, mas felizmente hoje essa situação está mudando e podemos ver mais inovação e competição no futuro. Inovação e competição foi o que o Nubank trouxe, e aliás o nome Nubank pode ter vários sentidos, mas os principais são relacionados à nudez, demonstrando a transparência das ações bancárias realizadas pela empresa, e o sem preconceito, que remete à experiência de Vélez passando pela porta giratória ao olhar sanguinário do vigia e se sentindo um criminoso. O Nubank não seria assim. Outro significado do nome pode se relacionar com a palavra novo, new, demonstrando uma forma nova de realizar atividades financeiras, não ficando preso aos mesmos 5 dinossauros financeiros do Brasil. Aliás, na sede, em São Paulo, existe uma pintura em uma parede que faz referência a isso. 5 dinossauros e em sua direção um meteoro chamado Nubank. Um ponto muito importante ser ressaltado no início do Nubank foi Cristina Junqueira, que mesmo grávida estava empenhada na ideia da inovação que o Nubank traria para o mercado financeiro brasileiro. Formada em engenharia pela USP, desde a universidade ela vivia em um ambiente predominantemente masculino e jamais teve uma chefe mulher. Dando ênfase ao novo que a empresa leva no nome, ela afirma que consegue conciliar a vida de mãe e vice-presidente. Segundo ela, as estruturas das startups são diferentes do mundo corporativo. O lançamento do seu primeiro produto, um cartão de crédito sem anuidade e com gerenciamento digital por smartphone, foi uma verdadeira revolução no sistema bancário brasileiro e, claro, um sucesso. Com usuários cansados de pagar altas taxas desnecessárias para a utilização de serviços bancários, a alternativa de ter um cartão de crédito sem taxas era completamente surreal naquele momento.
E então, mesmo com todo o desencorajamento recebido nessa jornada, em pouco mais de um ano já precisaram mudar de lugar para alocar seus 300 funcionários na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ainda em São Paulo. Bom, então vamos entender o que aconteceu até então. Vélez, um estrangeiro, tentou abrir uma conta em um banco brasileiro e ficou embasbacado, estupefato com a quantidade de burocracia para tal. Ele resolveu então embarcar em uma jornada extremamente mais burocrática que envolvia a aprovação presidencial. Tudo isso para facilitar a vida dos consumidores, ou a tua vida também. Eu quero abrir só um parênteses aqui. É curioso o fato de que o Nubank foi criado a partir de problemas que um estrangeiro passou nos bancos brasileiros. Quando eu, um estrangeiro, aqui no Canadá, precisei abrir uma conta em um banco canadense, houve pouca burocracia, rapidez, cartão de crédito com limite inicial de $1.000 e de lambuja ainda ganhei $300 por abrir a conta no banco que eu abri. Fora o fato de que não existem portas giratórias nos bancos canadenses para ficar trancado. E isso tudo eu consegui logo quando eu cheguei aqui no Canadá. Então, não tem problema nenhum para ser solucionado aí, diferentemente da situação que o Vélez passou no Brasil. Onde tem problema, tem solução. E foi exatamente o que ele pensou. Inspirado pelo que o Capital One fez nos Estados Unidos na década de 90 e o que a Tinkoff fez na Rússia na década de 2000, foi criada uma franquia de cliente. No inglês chamado de Customer Franchise, é um modelo de longa exposição do produto ao consumidor. Conforme analisado por Vélez, o cartão de crédito é uma maneira ótima de construir uma franquia de cliente. Isso nada mais é do que a exposição ao produto várias vezes ao dia para o cliente, seja usando o cartão ou entrando no aplicativo para olhar as funções que ele tem à sua disposição. Logo, o objetivo era construir uma instituição financeira voltada ao consumidor. Nada mais justo que iniciar esse projeto com um cartão de crédito voltado ao atendimento ao cliente. Eles permaneceram assim por 3 anos, com somente esse serviço. E deu certo. A empresa cresceu essencialmente sem verba para publicidade, pois o serviço era tão bom que o velho boca a boca funcionou. Logo em 2014 receberam um aporte de fundos internacionais e em 2016 lançaram seu segundo produto, o pagamento antecipado de parcelas com desconto. Foi primeiramente liberado para usuários com sistema operacional Android e foi o primeiro sistema de descontos em cartão a existir no Brasil. O Nubank relatou uma economia de R$20 milhões para os clientes que utilizaram essa forma de pagamento. A empresa crescia exponencialmente e os clientes brasileiros encontraram uma alternativa às taxas absurdas aplicadas nos concorrentes. Com direcionamento para clientes mais jovens, que não conseguiam abrir contas em bancos tradicionais, estudantes universitários e pessoas que sofriam com as altas taxas, o Nubank cresceu e se tornou viral pela sua proposta inovadora. Com isso, as filas de espera para adesão do cartão tinham até 3 meses de duração e os usuários precisavam passar por um sistema de aprovação e, se reprovados, deveriam esperar 6 meses até a próxima tentativa. A próxima estratégia do Nubank foi a criação de seu próprio sistema de pontos, o New Rewards. A cada R$1 gasto, o usuário acumula 1 ponto. Os pontos nunca expiram e podem ser trocados por descontos em restaurantes, passagens aéreas, hospedagens e serviços parceiros. No próprio site da Nubank é possível realizar uma simulação para saber se o New Rewards é uma ferramenta útil ou não para o usuário, deixando ainda mais claro o posicionamento de transparência da empresa, de não oferecer serviços que não sejam úteis aos seus clientes. Em 2018, o Nubank foi considerado uma empresa unicórnio, ou seja, foram avaliados em mais de $1 bilhão antes mesmo de abrirem capital em bolsa de valores. Um feito incrível, ainda mais aqui no Brasil. Em outubro do mesmo ano, a empresa chinesa de tecnologia Tencent investiu cerca de $90 milhões no Nubank. Esse acordo avaliou a empresa brasileira em cerca de $4 bilhões. O Nubank veio realmente para revolucionar o sistema bancário brasileiro. A conta do Nubank foi lançada em 2017 como uma alternativa aos produtos dos bancos tradicionais e com o objetivo de devolver aos brasileiros o controle sobre suas finanças. Com rendimento automático na conta corrente superior ao da poupança, ela oferece transferências gratuitas e ilimitadas e pagamento de contas, entre outros recursos. Em 2019, lançaram a New Community, uma plataforma do Nubank para clientes e não clientes conversarem, e aqueles mais ativos podem receber ofertas exclusivas. O Nubank está em todas as redes sociais e apresenta grande engajamento da comunidade.
O Nubank ainda tem uma dívida milionária. Em 2018 registrou um prejuízo líquido de aproximadamente 100 milhões de reais. E em 2019 esse valor subiu para 313 milhões de reais. Uma das fontes do prejuízo vem justamente do crescimento acelerado. Isso porque cada novo cliente traz um custo inicial com a emissão de cartão e as inevitáveis fraudes que acontecem no meio do processo. Esse prejuízo não reduz em nada o crescimento da empresa, pois a estratégia é o foco na fatia do mercado. Em outras palavras, as despesas do Nubank estão na emissão de novos cartões, cobertura de fraudes e atendimento, etapas fundamentais para aumentar a sua fatia de mercado. Porém, os custos do crescimento estão dando resultado, pois as operações do banco hoje vão muito além do cartão de crédito e contam com 26 milhões de clientes, sendo o sexto maior do Brasil, atrás apenas dos grandes 5 que todos conhecemos. A receita da empresa vem de 3 principais fontes: as taxas de intercâmbio, um percentual cobrado dos estabelecimentos comerciais a cada compra feita no cartão e os juros nas compras feitas no rotativo ou parcelamento da fatura. Além disso, a gama de serviços aumentou, criando potenciais novas fontes de receitas para o caixa da empresa. Dentre eles, a autorização para abrir uma financeira, com a qual passou a oferecer empréstimos pessoais, e também o poder de emitir letras de câmbio, ampliando assim as fontes de captação. Em 2020, o Nubank começa a ter tamanho e número de banco grande. Os clientes estão gastando mais, pois houve aumento de 54% no volume de transações com seu cartão de crédito, crescimento ainda mais relevante se comparado com os 3 maiores bancos emissores de cartão, que encolheram 6% no mesmo período desse mesmo indicador. O custo inicial por cliente, o qual comentamos anteriormente, que era um dos motivos para a dívida do Nubank, caiu pela metade. Essa queda deve-se ao fato de que o banco tem maior reconhecimento, que por sua vez faz com que ele gaste menos em marketing, emissão de novos cartões e outros serviços para ampliar o número de usuários. A carteira de empréstimos do Nubank chegou a 12,5 bilhões de reais, alta de 45% no início de 2020. Os depósitos em conta chegaram a 17 bilhões de reais. Mas o mais interessante dessa história toda de incomodar os grandes bancos é que os dinossauros financeiros pensavam que o Nubank era um simples aplicativo. Então a solução seria melhorar os próprios aplicativos e a concorrente em ascensão Nubank desapareceria. Mas o Nubank é muito mais que isso. É uma empresa de tecnologia, uma fintech. Fintech nada mais é do que a união das palavras financial e technology. As fintechs são majoritariamente startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro. Quando os bancos perceberam que esse era o verdadeiro propósito do Nubank, eles começaram a agir, criando cartões de crédito com soluções digitais sem anuidade, o que coloca em xeque toda a compreensão e análise de mercado de empresas que fazem parte de um sistema tão fechado como os bancos, quando deparadas com uma inovação tão grande como o Nubank. Eles simplesmente não conseguem compreender o que a inovação significa. E tu acha que isso é tudo? O Nubank ainda está só começando. Eles pretendem investir muito mais em serviços com alta tecnologia, sempre priorizando o cliente e a redução drástica da burocracia. O Nubank causou uma revolução no sistema bancário brasileiro, fazendo com que outras companhias se reinventassem também. Mas nesse processo, o Nubank conseguiu pegar uma grande fatia de usuários para si e não pretende deixar eles ir embora tão fácil. Esse vídeo não é o Reclame Aqui, mas eu quero ouvir a tua opinião aqui embaixo nos comentários, seja positiva, seja negativa, e da história, o que tu achou dessa história aqui. Quando o Vélez conversava com os gerentes de bancos, eles diziam que era impossível empreender no setor financeiro no Brasil. Então ele foi lá abrir um banco. Isso é gigantesco. A revolução que ele fez no Brasil foi enorme. E você aí se enrolando para colocar aquela ideia simples em prática. Ah, mas ele tinha financiamento das maiores empresas de capital privado do mundo. Sem dúvida, concordo. E com isso ele abriu um banco que precisava da autorização do presidente e inúmeras outras conformidades. Do que a tua ideia está precisando? Embora criar um banco digital seja um processo longe de ser simples e longe de ser baixo custo, criar um negócio online não é. Eu criei esse canal aqui no YouTube só com um computador velho e uma câmera simples e um pouco de investimento em conhecimento. Eu já fiz um vídeo falando sobre a minha jornada aqui no YouTube que tu pode conferir no primeiro link na descrição aqui embaixo ou então fixado nos comentários aqui embaixo.
E aí, o que tu achou dessa história e da revolução que o Nubank trouxe para o Brasil? Comenta aqui embaixo e me diz aí, tu tem conta no Nubank? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui. Aqui na tela eu deixo outras histórias de sucesso de empresas que estão revolucionando o mundo. Escolhe uma delas aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.